Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 15 de junho de 2022. Pessoal, o presidente Bolsonaro colheu uma vitória de grande magnitude no Senado Federal ontem. Uma vitória tática, um passo importante, fundamental, aliás, para o projeto de reeleição do presidente Bolsonaro, num contexto de uma oportunidade histórica que se abre para o Brasil no âmbito das relações internacionais, da geopolítica e do desenvolvimento econômico. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. É a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Pessoal, a receita do canal esse mês está um pouco abaixo dos meses anteriores. Se você der uma forcinha aí para equilibrar as contas aqui, eu agradeço. Vamos lá. Por que esta vitória é importante, gente? Eu vinha chamando atenção em vários vídeos aqui no canal, acho que todos vocês vão concordar comigo, que a questão da inflação, do preço dos alimentos e dos combustíveis é o nosso calcanhar de Aquiles nessa eleição. O presidente Bolsonaro fez um governo excepcional do ponto de vista do desenvolvimento econômico, tem colhido vitórias excepcionais, mas obviamente conta com um dos maiores partidos de oposição, se não o maior partido de oposição no país hoje, que é a imprensa. Eu costumo dizer, já faz tempo que eu não falava disso aqui, a imprensa é o maior partido de oposição, o segundo maior partido de oposição é o STF, e o terceiro é a oposição formal, aquela lá no parlamento, que não fede nem cheira, costuma pedir socorro para o STF, para a imprensa, para poder bater no governo e prejudicar o governo do presidente Bolsonaro. Acontece que essa imprensa faz carga todo dia contra o governo, desde antes da posse do presidente, produzindo notícias negativas, tentando baixar o astral, aumentar o pessimismo do povo brasileiro em relação ao governo, para favorecer o candidato deles, que é o ex-presidiário meliante chefão do PT. Pois é, acontece que a opinião pública, quando está com o bolso machucado, isto necessariamente afeta o humor. É muito difícil reeleger um presidente num contexto de insatisfação do povo com o andamento da economia. O Brasil passou por desafios enormes durante o governo do presidente Bolsonaro, ao contrário do que aconteceu lá atrás, quando o meliante era presidente, que se beneficiou do boom das commodities e jogou o Brasil numa crise ao colocar Dilma e Guido Mantega no governo, o presidente Bolsonaro enfrentou uma crise na Argentina, uma crise energética, 2 anos de pandemia e agora a guerra da Rússia contra a Ucrânia, de maneira hercúlea, superou todos esses obstáculos e entrega aos brasileiros, antes do final do seu mandato, uma oportunidade histórica sobre a qual eu já falei num vídeo recente aqui sobre a desglobalização, o medo dos globalistas e a oportunidade que se abre para o Brasil num contexto de reorganização geopolítica e econômica internacional. Acontece que, para realizar essa vocação, essa oportunidade histórica que se abre para o Brasil, nós temos que reeleger o presidente Bolsonaro e a inflação, o custo dos alimentos, dos combustíveis, é um dos grandes obstáculos. A aprovação do ICMS de 17% pelo Senado, lembrando, Senado de Rodrigo Pacheco, foi realmente uma vitória de grande magnitude e no momento em que eu estou gravando aqui, o deputado Arthur Lira acaba de declarar que vai votar e aprovar rapidamente na Câmara dos Deputados o projeto para que ele entre em vigor. Essa nova legislação do ICMS tem o poder de, segundo dizem,
economistas do mercado, consultores e analistas o poder de derrubar a inflação em 2 ou 3 pontos percentuais e, como disse o presidente Bolsonaro, de derrubar a gasolina em R$2 e o óleo diesel em R$1 na bomba. É uma diferença substantiva capaz de fazer com que a opinião pública brasileira reconheça o esforço do presidente Bolsonaro para combater a inflação e para aliviar a dor no bolso, que é a parte do corpo humano que mais dói. Se isso se confirmar, eu quero crer que o humor da opinião pública, da população, dos eleitores brasileiros para com a reeleição do presidente Bolsonaro vai se alterar significativamente. O ministro Paulo Guedes fez recentemente, num Fórum de Desenvolvimento Econômico do Brasil, aqui em São Paulo, um discurso de 15 minutos que dá para vocês uma dimensão precisa da oportunidade que se abre para o Brasil no cenário das relações internacionais. Eu já havia antecipado esse assunto no vídeo que fiz sobre a questão do Fórum de Davos, do medo dos globalistas em relação à desglobalização, mas obviamente uma fala vindo do professor Paulo Guedes, com a sua habilidade e a sua inteligência inigualáveis, tem um valor, um peso muito mais significativo. Gente, eu baixei o vídeo da internet e vou adicionar o vídeo aqui em seguida. São 15 minutos de vídeo. Eu sei que isso vai tornar o meu vídeo de hoje aqui um pouco mais longo, mas eu peço a vocês que ouçam com carinho o que diz o ministro Paulo Guedes e que, se possível, compartilhem esse vídeo para os seus parentes, os seus amigos, nas suas redes sociais, para que as pessoas tenham noção do futuro que nos aguarda. É um otimismo sem igual, uma oportunidade que foi aberta para o Brasil no cenário econômico e geopolítico internacional, como nunca se viu antes, uma janela de oportunidade para o crescimento e desenvolvimento sustentável de longo prazo da economia brasileira. Uma grande oportunidade. Fiquem aí com a fala do ministro Paulo Guedes e eu volto logo ao final. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, amigos, ministros, deputados. Eu vou fazer 2 considerações relativamente breves, porque depois nós vamos ter tempo para estender isso ao longo do fórum. A primeira consideração é sobre o que está acontecendo lá fora. É um mar turbulento e eu não acho que vai melhorar tão cedo. Eu acho que vai se agravar bastante a situação da economia mundial. E são basicamente 3 razões. A primeira razão, que é um pano de fundo, é algo que está começando, é como a radiação cósmica do universo, né? A gente sabe que está havendo o Big Bang porque tem um ruído cósmico de fundo. Isso está acontecendo já há 30 anos, é o que em economia nós chamamos o teorema de Stolper-Samuelson, que é a equalização dos preços dos fatores. Isso está acontecendo há 30, 40 anos, é o seguinte: 3,7 bilhões de indivíduos estão saindo da miséria na China, na Rússia, no leste europeu, no sudeste asiático, na Indonésia. 3,7 bilhões de pessoas saindo da miséria lentamente através da globalização. E a pressão toda no Ocidente. Há 30 anos que os salários do blue collar, de quem trabalha na indústria, não sobe. Há 30 anos que a pressão competitiva da Ásia impede o crescimento dos salários e dos ganhos no Ocidente. Então, esse teorema de equalização dos fatores, dos preços de fatores de produção, Factor Price Equalization Theorem, ele diz o seguinte: como as tecnologias são conhecidas, as tradicionais, de fazer automóveis, de fazer barragens hidrelétricas, de fazer estradas, de fazer manufaturados, televisões, são tecnologias conhecidas. Então, você transfere a sua planta para a Ásia, começa a produzir lá, desde manufaturados, até tênis, até semicondutores. Os salários começam a subir na Ásia e eles ficam sob pressão no Ocidente. Isso causa toda a pressão política nos regimes democráticos. Aí você tem o Brexit,
na Inglaterra, aí você tem o Macron na França, aí você tem o Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, a pressão sobre o Ocidente é dramática, porque, na verdade, o Ocidente esqueceu as fontes de sua própria riqueza. O Ocidente esqueceu que ficou rico trabalhando, competindo, comercializando, estudando. E enquanto o Ocidente desfruta da sua riqueza, dando férias de 6 meses, dando aposentadoria generosa antes da hora, enquanto o Ocidente desfruta dessa riqueza, o outro lado do mundo trabalha 24 horas por dia, compete, não tem encargos trabalhistas, não tem nada disso. Eles estão competindo e estão avançando. Os salários sobem lá e caem aqui. A pressão política toda do lado de cá e do lado de lá estão saindo da miséria. Depois de 30 anos, essa Global Labor Arbitrage, que a gente chama, essa arbitragem de trabalho barato, acaba. E ela acabou. Quando ela acaba, os salários começam a subir no mundo inteiro. Então, a inflação já subiria naturalmente nos Estados Unidos, na Europa, já há algum tempo que essas pressões existem. As pressões de custo. Até hoje não houve inflação porque havia essa arbitragem. Enquanto você tem gente para contratar mão de obra mais barata do lado de lá do mundo, você não tem a pressão nos salários do lado de cá. Acabou essa arbitragem e os salários estão subindo no mundo inteiro. 1. 2. A pandemia. A pandemia deu um choque adverso de oferta. Quer dizer, a economia sofreu uma ruptura nas cadeias de produção. E essa ruptura, esse choque de oferta, é o pior dos choques. É o choque adverso de oferta, ele é o pior dos choques, porque é mais inflação e menos crescimento ao mesmo tempo. Porque você tem a ruptura nas cadeias produtivas. E quando no Brasil começa, e o mundo começa a tentar sair dessa circunstância adversa, vem a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia. E a Ucrânia, grãos. A Rússia, energia. Então, o preço de comida e energia subindo no mundo inteiro. Então, você tem 3 choques formidáveis, colossais, ao mesmo tempo, botando pressão no mundo. E o mundo começa a pensar na reconfiguração das cadeias produtivas. Se você tiver que dizer uma coisa hoje para dizer o que está acontecendo no mundo de mais importante do ponto de vista de oportunidade para o Brasil, é a reconfiguração das cadeias produtivas. Tem a parte ruim da crise e tem a parte boa. A parte ruim da crise vai lamber lá fora. A inflação vai subir muito, vai ter recessão, o sistema político vai continuar sob pressão, vai ser bem diferente do que foram os últimos 10, 15, 20 anos lá fora, de prosperidade, de todo mundo, muito investimento. É ao contrário. Vai ter inflação, Federal Reserve subindo os juros, as bolsas caindo, muita crise, muita dificuldade lá fora. Agora, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade. Nós escutamos a secretária do Tesouro americana, Yellen, agora, 20, 30 dias atrás, em Washington, dizendo o seguinte: a partir de agora existem 2 grandes requisitos para os investimentos internacionais. O primeiro é um requisito, uma exigência logística. Não adianta a gente fazer semi-manufaturados em Taiwan, se amanhã a China tomar Taiwan, bloquear o Pacífico Sul. Nós precisamos, do ponto de vista de exigência logística, que os investimentos estejam próximos. É o nearshoring. Tem que estar perto da gente. Agora, estar perto só não é suficiente. Por exemplo, a Rússia está bem pertinho da Europa. E não resolve o problema da Europa, porque 40% da energia está agora sob pressão, além dos alimentos. Então, tem que estar perto, mas tem a segunda exigência. Tem que ser amigo. Friendshoring. Tem que estar perto, exigência logística. Tem que ser amigo, exigência geopolítica. Aí nós estamos falando do Brasil. Quem é que está pertinho e é amigo? Tanto da Europa, quanto da América, quanto da China, quanto da Rússia. O Brasil dança com todo mundo. Desde que o governo Bolsonaro entrou, falou isso. Nós estamos aqui para recuperar o tempo perdido, queremos recuperar o caminho da prosperidade. Entramos e fizemos logo acordo do Mercosul, acordo da União Europeia, acordo do EFTA, European Free Trade Area, estamos entrando na OCDE. Em todas as dimensões, se você pegar uma economia,
ela se move em RN, né, um espaço n-dimensional. Qualquer dimensão que você olhar, nós estamos andando para frente. Privatizações. Fizemos a Eletrobras semana passada. Fizemos o Porto de Vitória um pouco antes, vamos fazer o Porto de Santos logo depois, estamos nos movendo para frente. Impostos. O presidente disse, vamos reduzir os impostos, vamos simplificar e reduzir. Aprovamos ontem no Senado a redução do ICMS. Já tínhamos feito a redução dos IPIs. Quando você reduz os IPIs e o ICMS, você está dando uma margem de folga, mesmo que os custos subam, você tem uma margem de folga de gordura para não ficar reajustando o preço toda hora. Foi nesse sentido que eu falei. Não tem nada a ver com tabelamento, é patético. Tem pessoas que ressuscitam seus próprios fantasmas das próprias tolices que fizeram no passado. Quem congelou preço lá no passado tem esse fantasma na cabeça, né, pelo desastre que causou na economia brasileira. Então, quando você faz uma coisa completamente diferente, que é o seguinte, reduzimos os impostos, reduzimos a cunha fiscal, mesmo que os custos subam, como caíram os impostos, você pode ficar um tempo sem remarcar preço. Ponto. Voluntário. Se quiser fazer, se não quiser, que se dane. Aumenta o preço e o consumidor sai de perto. Então, nós estamos em todas as dimensões que você olhar, acordos internacionais, progredimos, privatizações, progredimos, redução de impostos, progredimos, a transformação dos bancos públicos, o BNDES, fazendo hoje uma plataforma de, por exemplo, saneamento, tá? Reestruturando finanças de estados, fizemos a reforma dos marcos regulatórios, temos mais de 800 bilhões de reais vindo em investimentos privados. O crescimento do Brasil está garantido para os próximos anos. Nós estamos numa transição de uma economia que era dirigida por mercado, e o mercado quebrou, por governo, e o governo quebrou, nas últimas administrações, financeiramente irresponsáveis, sem capacidade técnica de fazer a coisa certa, destruíram 3 milhões de empregos em 2 anos, por exemplo, enquanto nós criamos 12 milhões de empregos desde o fundo do poço até agora, em 1 ano e meio. Agora, nós estamos sobre ventos turbulentos. Então, a minha primeira observação, eu termino por aqui, é a observação de que lá fora o mar é turbulento e vai piorar. Agora vamos para o lado bom, que é o Brasil. O Brasil é a maior fronteira de investimentos aberta no mundo hoje. A reforma dos marcos regulatórios nos permite agora ampliar o que já estava acontecendo naturalmente, uma retomada gradual do investimento privado, agora virou uma avalanche, 800 bilhões, nós nunca tivemos um compromisso dessa ordem de magnitude para os próximos anos, e isso garante o crescimento da economia brasileira. Tanto que o que nós observamos hoje, que é um crescimento, que eu disse que iam ficar revendo o crescimento lá fora para baixo, o ano inteiro, e revendo do Brasil para cima. Então, no final do ano passado, diziam que o Brasil ia ter uma recessão de 1,5%. Era a estimativa usual, padrão, era entre 1% de queda, 1,5%. Bom, já reviram para menos meio, para 0, para mais meio, para mais 1, já estão indo para 1,5%. Da mesma forma, as estimativas lá fora eram de 4%, 4,5%, 5% de crescimento. Já fizeram a revisão para 4%, para 3%, para 2%, já estão falando em recessão na Europa e nos Estados Unidos. Eu não tenho a menor dúvida que vem uma recessão na Europa e nos Estados Unidos. Não tenho a menor dúvida, por uma razão muito simples. Eles mesmos já sabiam, quando fomos a Davos em 2019, eles mesmos já diziam, nós estamos num synchronized deceleration. Nós estamos descendo, tentando um pouso suave. Eles estavam já tentando um pouso suave. Quando veio o Covid, e quando veio, que é um choque adverso de oferta, e quando veio a guerra da Rússia com a Ucrânia. Desorganizou as cadeias produtivas e não existe mais o pouso suave para eles. Eles não têm mais essa alternativa. Já é um hard landing. Já é uma aterrissagem turbulenta, vai voar asa para um pedaço, asa para outro pedaço, já vai dar errado. E, enquanto isso, você tem o Brasil ao contrário, começando a decolagem de novo. Nós já estávamos decolando quando o Covid pegou, nós caímos menos, voltamos mais rápido e fizemos reformas durante a crise. O Banco Central independente para garantir que a inflação vai estar sob controle, os marcos regulatórios para expandir os investimentos, os acordos comerciais. Então, o Brasil hoje, foi citado lá fora, na mídia lá de fora, como um exemplo de combate à inflação, porque, ao contrário dos outros que estão fechando e se protegendo, o Brasil está abrindo a fronteira e dizendo, venham,
comecem a entrar. Mas tudo muito cuidadosamente, porque nós somos liberais, mas não somos trouxas. Nós não vamos, enquanto não completarmos a nossa reforma tributária, não aumentarmos a competitividade da indústria brasileira, nós não podemos abrir tudo ao mesmo tempo. Então, tem dois sinais muito claros que eu acho que vão ser o desenho da reindustrialização brasileira para o futuro. E, ao mesmo tempo, a reinserção do Brasil na cadeia global, quando está sendo feita essa reconfiguração das cadeias de valor. E nós estamos falando de segurança energética e de segurança alimentar. Então, o Brasil é um gigante verde. É a matriz energética mais limpa, mais diversificada do mundo. E depois de muita conversa que transbordou, luta política interna que transbordou lá para fora e atrapalhou a nossa imagem lá fora, a verdade brasileira está emergindo. Quer dizer, o presidente sempre insistiu nisso, quer dizer, primeiro o presidente já foi eleito numa economia que é a quarta economia com a maior penetração digital. Então o Brasil já é um gigante digital. Ao mesmo tempo, fizemos a nossa renovação agora do marco regulatório com o 5G. Do outro ponto de vista também, que é da segurança alimentar e energética, o que acontece com o Brasil é que a Europa olha para o Brasil como a segurança energética. E a Ásia olha para o Brasil como segurança alimentar. A Organização Mundial do Comércio diz que o Brasil é a reserva alimentar do mundo. O mundo passaria fome se não fosse a velocidade com que o presidente Bolsonaro, inclusive, está reagindo à crise, não só com a política interna, mas também com os acertos externos. Buscar fertilizante, 85% dos fertilizantes nossos era importado, ele foi lá, fechou um acordo, trouxe 26 navios com 700 toneladas de fertilizantes para o ano que vem, já garantiu toda a renovação da safra nossa que vem por aí. Então, o governo brasileiro está agindo com muita velocidade, está reagindo à crise e abriu-se agora um horizonte que é justamente o espaço para a energia eólica e, principalmente, para a produção de hidrogênio verde no futuro, que parece ser o combustível do futuro, né? Quer dizer, a energia do futuro, vamos botar assim. E já há planos, dizem que no Nordeste brasileiro nós podemos fazer entre 10 e 50 Itaipus. Esse é o discurso do presidente. Eu fico por aqui, então. Eu fico por aqui dizendo o seguinte. O Brasil é o lugar. O Brasil é o lugar para estar agora. É onde tudo vai acontecer. Eles estão sincronizados descendo e nós estamos começando a decolar. Então vamos lá, presidente. Pois é, gente. Vocês já imaginaram entregar o Brasil para os meliantes, para esses caras que já nos roubaram, nos saquearam, destruíram a economia brasileira, numa situação como essa, de oportunidade, de arrancada na economia brasileira, que só se tornou possível pelas políticas econômicas do ministro Paulo Guedes, pela revolução na infraestrutura do ministro Tarcísio, pelo desempenho do Ministério da Agricultura, da ministra Tereza Cristina, ao longo do mandato do presidente Bolsonaro, sob a batuta e o comando do presidente Bolsonaro, o Brasil é um mar de tranquilidade do ponto de vista da sua matriz energética, é o maior produtor e fornecedor de alimentos do mundo e, graças a uma ação rápida do presidente Bolsonaro, que foi à Rússia e garantiu o fornecimento de fertilizantes para a próxima safra e está reativando a indústria brasileira de fertilizantes, o Brasil será também o maior exportador de fertilizantes do mundo no curto prazo. O Ocidente, pela proximidade do Brasil com a Europa, com os Estados Unidos, tem no Brasil um celeiro de tranquilidade, de economia capitalista, de democracia, de prosperidade econômica, um país que não está ameaçado de crise energética, que tem a garantia da produção de alimentos para o mundo, é um aliado precioso para as potências ocidentais. E mesmo a China, no contexto da disputa com o Ocidente,
que surgiu após a guerra da Rússia com a Ucrânia dependerá por muitos anos ainda do fornecimento de alimentos do Brasil. Uma condição privilegiada única que permite ao Brasil levantar a cabeça com uma estratégia de desenvolvimento soberana, não para atender os interesses dos Estados Unidos, não para atender os interesses da Europa, não para atender os interesses da China, mas para atender os interesses do povo brasileiro, de transformar o Brasil numa potência econômica, política e, por que não dizer, uma potência militar também nos próximos anos. Não podemos perder a oportunidade de reeleger o presidente Bolsonaro. E a vitória do presidente no Senado, aprovando o ICMS 17%, é uma vitória tática fundamental. Precisamos aproveitar essa oportunidade e nos empenharmos redobradamente para convencer o povo brasileiro de que este governo precisa continuar. Esta profecia que o ministro Paulo Guedes revela no seu discurso não é apenas uma promessa de futuro, é uma realidade no presente, começando a acontecer e precisando continuar. A vitória do presidente Bolsonaro depende do nosso apoio, do nosso empenho, levando as informações à sociedade brasileira, convencendo os eleitores brasileiros de que nós não podemos perder essa oportunidade histórica. Estou tentando fazer a minha parte aqui no canal, entregando para vocês conteúdos que ajudem vocês a convencer os demais eleitores brasileiros a votar no presidente Bolsonaro. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, em torno das 2 da tarde. Lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pinga seu Pix mensal aí, porque é o seu Pix mensal que garante a continuidade, a independência das informações e análises que esse canal entrega para você aqui já há mais de 2 anos. Até o próximo vídeo.